Você já utilizou os gráficos no Excel? Quando você foi utilizar, ficou com dúvida qual era a melhor opção para seus dados? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos trabalhar de uma forma mais assertiva e a escolha do seu gráfico ficar perfeita. Dentro do Excel, para saber qual é o tipo de gráfico adequado que eu vou utilizar, eu preciso fazer uma análise dos dados antes da escolha do próprio gráfico. Neste caso, eu vou falar sobre os 4 tipos de gráficos que são mais utilizados dentro do Excel e como é que nós podemos utilizar ele da melhor forma. Eu vou clicar na planilha chamada Ano 2018 e vamos analisar esse tipo de dado que nós temos registrado. É uma planilha que tem número de atendimentos nas filiais que estão no Brasil entre os meses de janeiro a dezembro. Então eu tenho o quê? Eu tenho 5 filiais que estão com seus números de atendimentos registrados mês a mês. Como nós estamos falando de tempo, né, janeiro a dezembro, uma grande dica é usar o gráfico de linha. Por quê? Neste período eu vou ter várias inserções e aí fica mais fácil de construir uma leitura visual rápida. Outra função interessante do gráfico de linhas é que ele também me revela tendências, tá? E fica mais fácil de analisar as informações. Agora vamos fazer o seguinte, vamos experimentar a criação do gráfico. Eu vou na célula A2, faço o intervalo da seleção até F14. Vou lá em cima na guia Inserir, vou procurar as opções de gráficos e eu tenho um botão bem interessante que são gráficos recomendados. Esse botão de gráficos recomendados é a forma em que o Excel vai analisar o meu intervalo de dados e me sugerir algumas possibilidades de gráficos interessantes para este intervalo. Vou clicar nele só para verificar qual é a sugestão que ele vai estar me retornando. E olha só, ele retornou também a opção linha. Então, o gráfico de linha aqui, né, é bem interessante justamente porque nós falávamos da temporalidade. Tá? É importante dar uma olhada aqui, se eu escolhesse coluna agrupada, eu ia ter uma confusão na leitura dos dados. Então, eu vou deixar em linha e vou dar o OK. Agora que nós já aplicamos o nosso gráfico, eu vou só aumentar um pouquinho a nossa área do gráfico para ficar mais fácil de entender. Veja só, a partir desse gráfico eu já consigo descobrir logo de início qual é a filial que de longe está fazendo um ótimo atendimento. Então eu consigo visualizar a partir daqui, né, que através do gráfico de linhas, a filial que está em amarelo aqui, ó, ela teve um pico gigantesco no número de atendimento. E se eu observar isso através da legenda, eu percebo que é o Rio de Janeiro no período de agosto. Agosto, se eu observar aqui, olha lá, 1.194 registros de atendimento. Isso é interessante porque só em bater os olhos nos gráficos ali, eu já consigo entender que Rio de Janeiro, no período de agosto, foi a que teve um maior atendimento. E o oposto também, né? Se eu observar o gráfico, eu percebo que uma dessas filiais ali em laranja, né, no caso aqui no mês de maio, estava muito mal, né, no termo de atendimento. Nós estamos falando da filial de Mato Grosso do Sul. Então, eu já logo de cara identifiquei que Mato Grosso do Sul é uma filial forte para receber um apoio extra. Né? Vamos para uma outra planilha. Na próxima planilha, eu tenho o número de atendimentos que estão organizados nas filiais, porém em trimestres. Então, olha só, é sempre interessante, se eu puder já resumir, compactar ou otimizar, né, as minhas informações, isso sempre é favorável, né, porque numa reunião talvez eu não tenha todo o tempo de fazer uma análise minuciosa. E aqui a informação, como ela já está por trimestre, vai ficar muito mais prático de fazer o meu gráfico também. Eu vou selecionar o intervalo entre A2 até E7. Até o intervalo já diminuiu, né? Vou lá na guia Inserir, opções gráficos recomendados.
ali ele novamente me sugere gráfico de linha. Tá? Por quê? Porque ainda assim envolve temporalidade. Tá? Ele está falando de trimestres. E eu poderia fazer isso para trimestres, bimestres, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pular desse gráfico e vou para uma outra opção que ele vai me recomendar também, que é a coluna agrupada. Clico em OK, ele me retornou o gráfico em colunas, tá? Coluna agrupada. Como é que nós podemos interpretar essas informações? A vantagem para interpretar na minha visão é a seguinte, quanto menos elementos na legenda eu tiver, melhor. Então, o meu gráfico já está enxuto, eu tenho 4 elementos na legenda e as categorias das filiais estão separadas, né, porém agrupadas em pequenas colunas com 4 informações, uma por trimestre. E isso é muito mais legível do que se eu realmente alternasse aqui no botão de linhas e colunas. O meu gráfico, olha só, agora eu teria trimestres, né, separados em uma categoria e na legenda eu teria cada coluninha de cada trimestre, eu teria ali uma cor diferente. Fácil para errar, tá? Eu vou voltar para cá e vou sempre partir para esse palpite. Sempre diminuir a quantidade de informações na minha legenda, ok? Esse gráfico aqui só falta incluir o título, né? O título dele seria Atendimentos do ano 2018. Selecionei a caixa do título do gráfico, selecionei o texto e vou colocar lá Atendimento 2018, ok? Clicando na planilha seguinte, total de 2018, nessa planilha nós temos os números de atendimentos organizados da forma anterior. Olha só, o diferencial é que na última linha nós temos o total de todos os atendimentos das filiais separadamente. Como é que eu posso construir um gráfico utilizando essa informação? Eu vou pegar a primeira parte, que são os rótulos, e vou pegar a informação total. Então eu vou selecionar aqui entre A2 até F2, segurar o Ctrl, depois de A15 até F15. Vou na guia Inserir, procuro nas opções de gráficos, gráficos recomendados, e olha só, o próprio Excel já sugere que eu tenha a opção de barras agrupadas. Por quê? Porque os nossos rótulos, né, que são os nomes das filiais, eles são muito grandes. Então ele está me sugerindo isso. E aí, claro, ele vai pegar essa informação e vai espalhar em um eixo horizontal. Eu vou dar o OK. Com o meu gráfico construído, eu vou aumentar as dimensões dele. Agora vamos na guia Design do Gráfico e dar um ajuste extra no nosso gráfico. Eu vou aqui nos botões e vou escolher uma opção que me auxilie na leitura do meu gráfico. Clicando aqui neste botão, eu posso escolher, por exemplo, o Layout 2, que além de me informar a barra, ele coloca o número ao final do meu atendimento. Ele adiciona o número no final do atendimento de cada filial. E se eu quiser ainda, eu posso mudar mais, né? Se eu quiser, por exemplo, eu posso remover elementos que estão em duplicidade. Por exemplo, essa legenda aqui não faz sentido nenhum. Total é o título do gráfico e a legenda total em azul não faz sentido. Então eu vou aqui no botão Adicionar elementos de gráfico, clico e posso desativar a legenda por aqui. Olha lá. Ou eu faço por aqui, ou eu faço também por aqui. Clico no botãozinho do mais, do ladinho do gráfico à direita, e vou na caixinha de legenda aqui, que está com um checkbox marcado, desativo ela ali. Tá? Feito isso, o meu gráfico ficou mais claro, né? Mais simples de compreender também. Na próxima planilha, porcentagem de 2018, eu vou fazer a mesma análise dos dados, porém de forma
proporcional em porcentagem. A ideia continua sendo a mesma, selecionar os rótulos, que são as filiais, e o número total de atendimentos que foram feitos. Quando nós falamos em análise de proporções, o ideal seria o gráfico de pizza. Por quê? Porque ele vai somar toda a informação e vai retornar isso em proporções. Mas eu preciso dar uma dica para vocês aí, tá? Quando nós falamos em gráfico de pizza, é interessante não construir muitas fatias dessa pizza. Ou seja, se seu gráfico ficou cheio de fatiazinhas, pode ser que isso te atrapalhe na hora de entender e interpretar as informações do gráfico. O bacana é até umas 4, 5 fatias e olhe lá, tá? Vamos ver aqui como é que fica então esse trabalho. Vamos selecionar de A2 até F2, seguramos o Ctrl e vamos lá de A15 até F15. Na guia Inserir, grupo Opções Gráfico, Gráficos Recomendado, e eu vou passar aqui para pizza. Quando eu der o OK, ele já me retornou a pizza e eu vou aumentar a área do meu gráfico. Olha só, esse gráfico não está muito bacana, né? Porque ele está informando a pizza, mas não me diz exatamente qual é a proporção. Então eu vou de novo aqui usar os recursos do layout para me ajudar a colocar as porcentagens. Então eu vou escolher o layout 2 e de quebra eu vou escolher um estilo do gráfico que eu gosto bastante, que é o estilo 9. O que ele fez aqui? Além de deixar separadinho e com as cores corretas, ele acrescentou o índice, né? A porcentagem de cada filial. Neste caso aqui, ele está me dando em porcentagem. E se eu quiser mudar isso aí de novo, eu posso escolher lá em layout rápido. Eu quero porcentagem, se eu quiser o valor, mas acho que aqui nós já percebemos logo de cara que a filial que mais se destacou em todo esse processo continua sendo a filial do Rio de Janeiro. Ela tem uma fatia expressivamente grande, né, bem fácil de identificar e corresponde a 24% do meu gráfico. Ok? Então, olha só, essas informações são bem úteis, podem ajudar você na construção dos seus gráficos. Eu espero que esses gráficos, embora sejam gráficos simples, façam mais sentido para vocês na hora da seleção daquilo que vocês gostariam e da análise e resposta imediata para a pessoa, né, que vai fazer a leitura desses dados, ok? Eu vou ficando por aqui com este vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê uma olhadinha em outros vídeos no canal, eu vou deixar alguns cards espalhados aqui para que a gente possa, né, para que você possa acessar e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!